Olá, bem-vindos ao Rede Ambiente TV, mais uma vez para o programa Políticas Públicas em Foco. Senhores, o tema de hoje, preciso que, mais uma vez, rogo, melhor dizendo, que os nossos telespectadores, web espectadores, possam realmente chegar nessa parceria conosco de dar o seu joinha, fazer as suas críticas, contribuir com sugestões. E este tema eu acho muito importante, como todos são importantes, mas cada um com a sua relevância, cada um com o seu destaque. E a sociedade clama justamente pelo que vamos falar. O tema de hoje é como viver harmonicamente em uma sociedade. Como viver? Produção, coloque a matéria, por gentileza, no ar. Libera meu xixi! Senhora Vânia, aqui do Shopping Caraí. Nós não estamos pedindo a sua opinião para usar o banheiro do shopping. A senhora e o Shopping de Caraí vai dar opinião no banheiro da sua casa. Mas em Niterói, quem dá opinião e quem legisla pela população trans se chama Beni Brioli. Venham todas as mulheres travestis e transexuais. Quando tiver mulher eleita, não vai haver violação dos direitos humanos. Ninguém vai proibir e impedir nenhuma mulher trans de usar o banheiro feminino em Niterói. Banheiro feminino, banheiro feminino. Gente, a Lua tá fazendo o xixi dela. Eu vou falar uma coisa pra Niterói, vou falar uma coisa pro fascismo, pro bolsonarismo. Enquanto eu for eleita nessa cidade, vocês vão ter que engolir, porque nós ocuparemos todos os espaços. A gente tá aqui entregando o ofício da violação de direitos humanos que a Lua sofreu aqui no Shopping de Caraí. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, estou aqui oficiando o shopping. A funcionária está dizendo que infelizmente ela não pode assinar, mas amanhã eu vou voltar novamente, ela tá recebendo pra senhora Vânia poder assinar o ofício. Obrigado. E mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, dizer que a gente não vai parar de lutar e que a gente vai continuar lutando. É isso, gente. Obrigada. Bem, nós estamos num país cuja democracia ela sempre foi a bandeira da população. Portanto, nós não estamos aqui para criticar A, B ou C, até porque a Constituição ela diz que todos somos iguais perante a lei. Então, não pode haver nenhuma discussão com credo religioso, com a cor da pele, com a escolha, ideologia de sexo. É claro que nós não vamos discutir isso. Não vamos discutir. Quem discute isso são os legisladores, com a contribuição da sociedade, porque a sociedade tem que ser ouvida. É o que a democracia nos leva justamente a essa discussão sadia, essa discussão saudável. Portanto, nós não estamos aqui para criticar A, B ou C. Porém, é preciso que, num Estado como o nosso, com o nosso regime constitucional, é preciso que nós venhamos a escutar o clamor da sociedade, do que ela quer ou não quer, o que incomoda, o que não incomoda. E para que nós vivamos em uma harmonia, é preciso que nós escutemos todas as partes. Porque aqueles que querem o direito do banheiro, sendo por ideologia masculina, sendo por ideologia feminina, mas que não nasceram com este documento, com esse reconhecimento do sexo feminino ou masculino, podem sim serem constrangidos, como também podem constranger. Correto? Pessoas, qualquer cidadão vai fazer o seu juízo. Será se isso vai incomodar quando um cidadão ou uma cidadã chegar num banheiro para usar o banheiro que é público? Claro que é público, mas vai chegar. Será se vai incomodar aquela sua esposa, aquela sua filha? E do outro lado, aqueles que vão se sentir homem, pela ideologia,
eles vão se sentir à vontade de entrar num banheiro masculino? Quer dizer, porque haverá constrangimento de ambas as partes. Então, nós estamos discutindo hoje a situação. Não seria melhor, de repente, fazer um banheiro específico para aqueles que optam por serem do sexo feminino e por aqueles que optam pelo sexo masculino, certo? Que não trouxeram isso da sua natureza quando chegaram ao mundo? É isso que nós estamos discutindo, numa sociedade em que todos querem e prezam pelo direito ao bem comum. Com a palavra, Gilvaneque de Souza. Ok, Américo. Algumas pessoas dizem que é um tema polêmico. Eu não acredito em tema polêmico. Todos os temas têm que ser debatidos. Nesse caso, o que você coloca de ter um outro banheiro é fato. Porque tem uma questão aí, não é? Eu me considero mulher. Sim, você se considera, mas não é. Biologicamente você não é. Segundo, tem uma questão de segurança. Você pode ter um camarada malandro, se travestir de mulher, justamente se apegar a essa base equivocada que foi criada e utilizar o banheiro da mulher para agredir, violentar uma mulher dentro daquele banheiro, fazer fotos, enfim. Então você tem uma questão aí de segurança pública. Eu digo o seguinte, eu não deixaria, se eu tô num shopping, minha filha entra no banheiro, eu vejo um cidadão desse, né, que se considera mulher, tentar entrar, ele vai entrar depois que a minha filha sair. Pode dar polícia, pode dar o que for, mas ele não vai entrar. Mas tem lei, mas não vai entrar. Não vai. E tem pelo menos comigo. Depois que a minha filha sair, ele pode entrar. E cada pai que faça o seu papel. Agora, tem uma outra coisa. Quando você fala que tem uma base legal e esse cidadão aí que se acha mulher, diz, não, enquanto eu for eleita aqui, vai ser... Não é do jeito que ela quer também, não. Aí é onde está o problema da nossa sociedade, que se apega, né, aprende rapidinho a entrar em sala de bate-papo, cuidar da vida dos outros, mas não lê as bases legais. Se a sociedade lá de Caraí se mobilizar, você pode produzir uma emenda, um documento que tem validade e quebrar essa legislação. É só você pegar o número da legislação, mobilizar a sociedade, fazer um abaixo-assinado para derrubar essa lei e derruba. Agora, cadê a sociedade mobilizada para isso? O nosso problema, Américo, Samuel e Magesse, que as pessoas de bem não se mobilizam, não se articulam. Os mecanismos, inclusive, legais para você fazer a diferença, tá aí. Plebiscito, abaixo-assinado, isso tudo funciona. Então, se você vê que tem uma lei que não presta, que foi equivocada, você simplesmente mobiliza o pessoal daquele território, no caso sendo uma lei municipal, e mesmo sendo uma lei federal, você pode criar uma base municipal para não acolher aquela lei, colocando essas situações, principalmente de segurança para as mulheres dentro daquele espaço. E, se for o caso, que o shopping construa um espaço separado para essas pessoas utilizarem. Só que aí não vai ser um, vai ter que ser dois, como você falou. Porque tem as mulheres que se consideram homem, que não são, biologicamente não são. Pode até por fora ter a embalagem, mas não é. Né? E tem os homens que se consideram mulher. Da mesma forma, por fora a embalagem pode até ser uma coisa, mas por dentro não é. Ponto final. Isso é fato. E eu vou dar um exemplo. Na escola da minha filha, tem umas meninas lá, né? E tem um que se consideram meninos, né? Não querem usar o banheiro das meninas, mas também não querem usar o banheiro dos meninos. O diretor cedeu o banheiro dele, porque eu falei, olha só, se minha filha chegar em casa falar que teve lá um fulano dentro do banheiro dela, vai dar problema. Não só para você, diretor, não. Porque a população aqui não vai aceitar isso, não. Não vai. Porque imagina, você ter tua filha, chega lá um marmanjão com a embalagem de mulher e bota o negócio pra fora em pé e fica lá urinando. Você fala, que parada é essa, rapaz? Maluquice é essa? Mas tem direito? Tem. O direito dele não pode ferir o direito do outro. Da mesma forma que ele tem direito, a menina também tem o direito. Então, olha só, não, você vai entrar depois que eu sair. Eu vou respeitar o seu direito. Você vai entrar aqui só depois que eu sair, porque eu não quero estar aqui junto com você. E ninguém pode obrigar a outra pessoa a aceitar. Não pode. Eu não posso impor isso a outra pessoa, porque você está atendendo um direito e ferindo o outro. E a Constituição diz,
todos somos iguais perante a lei. Então, essa lei que essa fulana apresentou aí, ela é quebrada rapidinho. Se tiver mobilização, quebra. Quebra. Porque é uma lei que não tem amparo na base federal. Não tem. Tá certo? Não tem. Se fosse assim, pô, não precisava ter banheiro para homem, para mulher, como era, né? Como sempre foi. Era só fazer um banheiro e todo mundo usa. Né? Mas não foi criado banheiro para homem, banheiro para mulher, porque você tem que respeitar a diferença. Aí você pega agora uma pessoa que se considera outra pessoa e quer impor a utilizar um espaço que não foi criado para ela, pô. Não dá, bicho, não dá. Então tá faltando no nosso país, Américo, para concluir a minha primeira participação, tá faltando o pessoal parar de ficar muito tempo em sala, fique em sala de bate-papo, mas não fique muito não. Pare um tempo, leia a Constituição, procure se inteirar. Hoje eu digo o seguinte, nas palestras que eu dei em escola, eu falava mesmo para a molecada, olha, vocês têm uma ferramenta potencial na mão, que é o YouTube. O YouTube você aprende a fazer chocolate e bomba. Você vai escolher se vai fazer bomba ou chocolate. Então, se hoje você entrar nessa internet, você aprende muita questão de base legal até para você poder usar. Eu, por exemplo, muitas das coisas, ações que eu já entrei na justiça e ganhei, sem advogado. E briguei contra um escritório de advocacia com 2 advogados e ganhei. Primeiro, pela minha atuação como instituição, atuando ali junto com o Ministério Público, né? E aí você acaba aprendendo. E outra é que toda hora eu entro na internet, fico consultando lei, base legal, alteração, o que foi. Agora, infelizmente, a nossa população está mais preocupada com fofoca, com a vida do outro, assistir novela, essas coisas que não agrega em nada ao intelecto. E é por isso que essas pessoas chegam, como chegou no vídeo, ridículo, libera no meu xixi, vou lá ler enquanto eu estiver aqui. Cara, ridículo isso. Ridículo, isso não deveria nem ser uma posição de um parlamentar, tá certo? Já agiu errado pra caramba. Mas ele faz isso porque, infelizmente, a sociedade lá de Niterói não está mobilizada. Câmbio. Ok, João Henrique. Vou passar a palavra para o Samuel Antunes. Samuel, e aí? Como fica essa situação da viver harmonicamente em uma sociedade? Sim, caberia sim, porém, o mesmo segmento do Judiciário, Supremo Tribunal Federal, que indevidamente, na visão de muitos doutrinadores, de muitos operadores do direito, julgaram e julgam até hoje como um ato indevido do Judiciário, decidiu, naquele momento, em 2011, para que fatos dessa natureza ocorra, e coisas piores tenham acontecido pelo Brasil, é o mesmo segmento do Judiciário que diz, e não é fato, que esta matéria já está apaziguada no seio da sociedade. Não está, porque, a rigor, ao pé da letra da nossa Constituição, isso não é lei. Por quê? Não passou pelo Congresso Nacional. Vamos dizer que um amanhã da vida venha um grupo de parlamentares e vá votar isso aí, e seja reprovado. E agora? Então, a rigor, não está apaziguado. Agora, com relação à resposta em cima desta prévia, caberia sim. Aí viria a contrapartida de um órgão, um segmento desse em defesa desta categoria, desse segmento minúsculo da sociedade, que defendem exatamente essa turma de pessoas que aí estão, dizendo-se maioria, e na verdade não é, eles são, na verdade, a minoria, porém, adornada pelo judiciário da maneira que e outros segmentos mais, eles vão dizer, o Supremo Tribunal vai dizer exatamente isso que eu acabo de falar. Já é uma matéria vencida, a sociedade está apaziguada, o fato é que não é matéria vencida a rigor da lei, salvo melhor orientação e conduta. Não é matéria vencida e a sociedade não está apaziguada. Por quê? A rigor, a sociedade brasileira não tolera, não admite
esta colocação, esse patamar que essa parte minúscula da sociedade brasileira, trazendo à tona mais uma vez, a baila. Nada contra aquela pessoa se sentir mulher, nada contra ela escolher fazer sexo da maneira que bem entender. Mas o fato é, não é mulher e não é homem. Nasceu homem, vai morrer homem. Nasceu mulher, vai morrer mulher. E não tem direito. O homem que sente mulher não tem direito à mulher e vice-versa. Então, a rigor, percebe-se isto, nota-se isso e acompanha-se isto. Porém, é fato que, mesmo tendo um plebiscito, ou seja qual for a manifestação, dentro do campo do nosso ordenamento, o Supremo Tribunal vai manifestar desta forma. Ou seja, uma matéria vencida, assim como a sociedade está apaziguada. E não é fato, é lamentável. Isto posto, ficam minhas considerações finais, com os meus votos de sorte e copiosas bênçãos de Deus, no recesso de todos os lares do nosso Brasil, inclusive nos lares daquelas pessoas que se sentem mulher não sendo, se sentem homem não sendo, né? Com todo o direito de assim se expressar. Né? Então, meus votos de felicidades e de copiosas bênçãos de Deus. Infelizmente, o Brasil está indo de mal a pior. Eu quero reiterar e terminar com a palavra do nosso amigo Magesse. Vá na Venezuela, procure lá uma associação, uma entidade dos direitos dos homossexuais e com as suas ramificações. Não tem. Todos foram eliminados literalmente. Vai em Cuba e pergunta. Não vai encontrar. Foram eliminados. Vai na China e procura. Não vai encontrar. Todos foram eliminados. Porque são categorias que agregam valores que unidos se somam. E é tudo que a parte comunista não quer, uma sociedade unidas, progredindo e avançando. E que pensa o contrário da maneira que eles pensam. Infelizmente. É por isso que Gramsci diz que são idiotas úteis. Agora são úteis. Mas são idiotas, serão eliminados, infelizmente, a exemplo dos demais países comunistas. O meu muito obrigado. Samuel, ok. O que falar depois desse comentário, né? Esse extensivo comentário, inclusive citando as leis, os artigos, quer dizer, fundamentando, né? Bem, vamos passar a palavra para o Jorge Magesse. Jorge Magesse, com a palavra, como viver harmonicamente em uma sociedade? Com a palavra. Olha, meus amigos, a esquerda, por ser minoria, ela já está há mais de 30 anos entre nós aqui. E vocês acham que esse grupo está querendo que faça um banheiro para trans homem, um banheiro para trans mulher? Eles não querem isso. Se você comparar essa, vamos dizer, rebelião, você pensa no MST. Você acha que o MST quer terra para trabalhar, para cultivar? Você acha que você dando um pedaço de terra, o MST vai trabalhar na terra, vai produzir? Meu amigo, isso aí é o motivo deles é agredir a sociedade. Então, o que essas pessoas estão fazendo lá no shopping de Niterói, eles não querem banheiros separados, não. Eles querem frequentar o mesmo banheiro que o homem ou a mulher frequenta. Eles não querem, vocês estão muito enganados achando que eles querem. Alguém falou no vídeo que quer um banheiro diferenciado para eles? Eles não falam isso porque eles não querem isso, minha gente. Isso é uma maneira da esquerda agredir e conseguir o seu espaço. Por que a esquerda está conseguindo esse espaço tão grande no Brasil? Por quê? Veja bem, parece que a grande maioria no Brasil, né, a religião que predomina é a religião cristã. Mas não é.
Eu acho que a maioria da população brasileira, ela tinha que ser excomungada, na minha opinião, porque se está ali na Bíblia que Deus criou o homem, criou a mulher e a prole, filha ou filho. Por que nós vamos aceitar? Por que nós estamos aceitando essas letrinhas que tem? Vamos fazer um banheiro para cada letrinha? Para cada letrinha daquelas, SQ, não sei o quê, vão fazer o banheiro. Eles não querem isso, minha gente. Eles querem agredir, eles querem tomar espaço, tá? E cada vez isso aí avança mais. E as pessoas têm medo. Será que é o pai que vai ter que ir lá vigiar o banheiro quando a filha for usar ou quando o filho for usar? A mãe também não vai fazer isso? Olha, as mulheres, com essa liberdade que as mulheres conseguiram, esse empoderamento, elas também deixaram isso acontecer. Você vê o comportamento, a mãe vê o comportamento de um filho, né, seu homem, e vê o comportamento dele, vai dizer: "Não, ele é muito delicado, essa conversa já é antiga". Então motiva a essa criança ou esse adolescente mudar de sexo. Além disso, a escola está cheio, né? Tá cheio de professores que não dão a matéria, né? Que eu nem sei se eles sabem a matéria que estão dando para falar de política, para falar dessa situação. Então, meus amigos, tá na cara, isso aí, sabe? Isso aí eles querem ocupar espaço e estão ocupando todos os espaços. Amanhã eles inventam alguma coisa, né? Pergunta se eles foram lá no Outubro Rosa, ou no Azul, não sei o quê. Foram nada, minha gente, foram nada. A própria Constituição aí que o nosso amigo Samuel falou, está escrito lá na Constituição. A Constituição não existe mais. E vai existir por causa dessa situação? Não vai, não vai. A esquerda, quando não consegue resolver nada no Congresso, ela corre para onde? Para o STF. Você já viu as personalidades que tem no STF? Tem um que é comunista, que diz abertamente que é comunista, que já declarou o nome do marido dele, né? E agora casou com uma mulher. Você sabe quem é esse personagem? Que apresentou o namorado, o marido, e agora, essa semana, a semana passada, casou com uma pessoa do sexo feminino. Então, o que está faltando realmente é coragem que está faltando ao povo, porque, veja bem, se por um acaso fosse implantado o comunismo aqui, essas pessoas das letrinhas que eles falam, né? Então, tanta letra. Você acha que o comunista vai deixar isso existir? Pergunta se tem homossexualidade na China, tá? Pergunta se tem homossexualidade num país comunista. Pergunta. Vai todo mundo ser morto. Então são idiotas inúteis. São uns idiotas querendo convencer. Não vou falar nem de direita nem de esquerda, não, porque essa nomenclatura direita e esquerda, eu acho que no Brasil não existe, né? Existe o conservador, né? Que quer se manter aqueles hábitos religiosos que sempre teve, né? E não existe direita e esquerda. Muita gente não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. Você vê o Congresso, direita, esquerda e centrão. Por que é centrão? Centrão é aquele partido que, para aprovar qualquer coisa, tem que botar o dinheiro no bolso dele. Então, o Brasil está errado? Tá. Mas, mais uma vez, eu falo, aqui na Europa existe, sim, essas letrinhas
que eles tanto falam, na Europa existe, mas aqui não tem banheiro. Aqui não tem banheiro masculino que possa ser invadido, né, por essas letrinhas aí, não. Aqui não tem, não. Aqui não existe isso, não. E nós sabemos que a Europa ela tem uma libertinagem maior do que um país como o Brasil, nós sabemos disso. Mas você não vê na televisão as sacanagens, não vê, sabe? Você vai à praia, aqui na Espanha, você vê mulher com seio de fora, como você vai ver na França, em outros lugares, mas se respeita. Ninguém fica agredindo, olhando uma mulher que está com seio de fora, para eles é normal. Já vi algumas vezes chegando a família, crianças, marido, a mulher vai, deita, fica com o seio de fora. É diferente, é muito diferente. Essas letrinhas existem aqui, o pessoal respeita, mas não chega a esse ponto dessa minoria querer se apossar do estabelecimento, do banheiro, para usar. Quer dizer, o cara sente mulher, vai no banheiro do homem. O cara sente homem, vai no banheiro de mulher. Pelo amor de Deus, Brasil, vocês estão merecendo realmente o que está acontecendo aí, porque vocês estão numa tremenda covardia. Não precisa agredir esse público, essa letrinha, não precisa agredir eles, não. Mas precisa se impor, né? Do mesmo jeito que teve lá em Niterói esse pessoal, o shopping estava vazio, o shopping por acaso estava vazio, não tinha outras pessoas, não tinha homem, não tinha mulher nesse shopping, só tinham eles. Você não vê nenhuma reação. Então, cada reação que o Brasil não tem, eles ocupam aquele espaço. Eles estão ocupando os espaços. Eles não estão respeitando a Constituição, não estão respeitando nada. Por que também? Porque eles têm o apoio da Suprema Corte. Isso é fato. Isso é fato. Então, eu acho que o que está acontecendo no Brasil, os brasileiros são merecedores disso, sim. Eu acho que são merecedores, porque se você não reage, eles vão ocupando o espaço maior ainda. Essa semana houve esse caso em Niterói, amanhã você vai ver casos. Isso aí vai criando força, eles vão criando uma força muito grande que o brasileiro vai achar que isso é normal. Aconteceu em Niterói, está acontecendo não sei aonde, vai achar que isso é normal. E não é normal. Fica entrando na normalidade porque não há reação. Só isso. Eu não vi nesse vídeo ninguém reagindo contra esse pessoal. Eram quantas? 10, 15, 20? E o shopping, eu pergunto de novo, o shopping estava vazio? Não tinha uma porra de um homem e uma mulher para reagir contra isso? Eu tenho falado que as mulheres deixaram isso acontecer e hoje essas letrinhas estão ocupando o espaço das mulheres. Essa lei que você não pode fazer um galanteio para a mulher, senão a mulher processa você, né? Ué, então, para o gay, para o trans, para não sei o quê, eles têm todo o direito. Vocês estão perdendo espaço. Mulheres, vocês estão perdendo espaço, porque eles estão tomando o espaço de vocês. Vocês são culpadas por isso. Você vai no cabeleireiro, que é das letrinhas, né? Cabeleireiro é de letrinhas. Você vai não sei aonde, então você estimula essa categoria, vamos dizer assim, né, de ocupar o teu espaço. Eles estão ocupando o teu espaço, tá? Como eles não têm um espaço, eles não querem banheiro diferenciado. Pode ficar certo disso. Não querem.
Eles querem ocupar o espaço. E o cristão, já falei isso há algum tempo atrás, né? Lá no Sambódromo, o Filho de Deus foi crucificado, todo mundo bateu palma, todo mundo sambou. Isso é um castigo que o brasileiro merece. O brasileiro merece isso. Tá? O brasileiro merece isso. E essa situação não vai mudar. Eu acho que nem a cavalaria americana, que vai, na minha opinião, que vai salvar o Brasil, isso aí vai ser difícil acabar com essa situação aí. Então, meus amigos, é isso aí. Aqui na Europa, nós não temos isso, né? Essas coisas podem até dizer, a liberdade. Aqui na Europa tem liberdade, eu falo. Aqui na Europa tem violência, mas nem o tipo de violência que tem no Brasil, que o cara bota um revólver na tua cara, te rouba, te mata. Aqui não tem isso, não. Aqui tem muito letrinhas? Tem bastante letrinhas aqui. Mas as letrinhas aqui se comportam, porque aqui eles não têm espaço, não. Tá? Eles não têm espaço para fazer o que se faz no Brasil. E aqui não tem uma Suprema Corte como tem no Brasil, que a gente sabe, né? Que dos 11 ocupantes, a gente sabe que tem alguns com essas letrinhas lá, né? E que não cumpre a Constituição, que é pior ainda. Então é isso, o povo brasileiro, vocês têm que reagir. Se vocês não reagem, eles vão tomando espaço cada vez mais. E você vê, o cara é vereador, é deputado, é isso. É sinal que, então, que a maioria pertence a essas letrinhas aí, né? Aceita, né? Então, se vocês aceitam, meus pêsames ao povo brasileiro. É isso aí, Américo de France. Ok, Magécia. Bem, chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de deixar a pergunta para os nossos 3 debatedores, e começando pelo Samuel Antunes, e já pedindo a ele um comentário e as suas considerações finais. Ou seja, Samuel Antunes serve para o Gilvanek, para o Magécio logo após. O Brasil está passando por um momento muito difícil, muito complicado, em que está havendo assim uma miscelânea, né, de leis que os brasileiros, na sua maioria, em todos os segmentos da sociedade, em todos os poderes, estão chamando, inclusive, a nossa Constituição de uma colcha de retalhos. Essa situação que nós apresentamos agora, essa matéria, como nós temos plebiscito e referendo, não caberia, Samuel, consultarmos a população por através do referendo e saber o que seria melhor para que nós realmente vivêssemos em harmonia na sociedade? Samuel, com a palavra e suas considerações finais. Assim, o retorno falhou aqui, mas vamos lá. Prezado Américo, querido Gilvanek, nosso sempre amigo, distante, mas próximo ao coração, lá na Europa, querido Magécio, e nossa querida audiência, os telespectadores, também webnautas, nossos ouvintes, por aí se vai. Pela matéria, o que é um momento de reflexão, o que sugere ali uma ação da população para o favorecimento do direito da sociedade, sobretudo do cidadão. É um direito daquele senhor que lá está, sentindo-se mulher, é um direito dele. E eu dou todo o apoio pelo direito dele sentir da maneira que for, se manifestar da maneira que for, se dizer mulher, é um direito, eu defendo o direito dele se sentir assim. Porém, está totalmente fora, assim como o direito de qualquer pessoa fazer sexo ou namorar da maneira que bem entender. O fato não é esse. O objeto da matéria é a manifestação e a penetração, a infiltração, melhor dizendo,
desse segmento bizarro, por exemplo, no banheiro feminino. Bom, vamos para a lei. O que a lei diz? Ora, para começar, a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 226, no seu caput, primeiramente diz que a família, lá tem uma vírgula, base da sociedade. Então, a família é base da sociedade e quem diz é o nosso ordenamento, né? Tem especial atenção do Estado. Ora, quem tem atenção especial do Estado é a família, a nível de manutenção e sustentação da sociedade. Mas também no seu artigo 3º, do mesmo artigo, diz que a mesma proteção é dada para a união estável. Mas também, senhores, é bom que se acate, lá na Lei 6.583, no seu parágrafo 2º, diz que a composição da família, e diz lá, a família composta por pais, filhos, ou seja, mãe, o homem, a mulher e a sua prole, filhos. Então, a composição da família que exerce, usufrui do direito da proteção do Estado é a família, para a sustentação da sociedade. A partir daí, nós começamos a deslumbrar algo interessante para chegar exatamente e culminar o assunto, onde hoje é objeto da matéria. No artigo 44, também do mesmo diploma, do diploma maior, né, naturalmente da Constituição Federal, diz que isso é com relação ao cabimento, diz que o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. E este é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. É o que diz. Então, as leis têm que vir desta casa. Ponto. Agora, o que temos inicialmente? O judiciário, diga-se de passagem, o pior judiciário da história da República Brasileira. E agora representado pelo Supremo STF, Supremo Tribunal Federal, considerando que o Supremo Tribunal Federal não é poder da República, muito embora tudo que eu aqui elaboro não é exatamente a minha expressão, a minha fala. Eu estou verbalizando o que fala a sociedade pelo Brasil afora. O Supremo Tribunal Federal é um órgão, um segmento um dos poderes da República, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, o Supremo Tribunal Federal não pode estar além exatamente do poder da República, que é o Judiciário. E vem o STF, né, na pessoa de determinadas autoridades tendenciosas, ideológicas, e ali eles decidem, julgam de forma favorável ao casamento igualitário. Nada contra, nada a favor. A matéria não é essa. Né? Entre as pessoas do mesmo sexo. Isso aconteceu em 2011. A primeira pergunta é: tem cabimento? Ou seja, melhor, cabe a quem decidir esta matéria? O Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal? Porque tudo está acontecendo, as deformidades, os imbróglios pelo Brasil afora, porque começou aqui. O que diz inicialmente a nossa Carta Magna? No seu artigo 1º, que trata dos princípios fundamentais, no seu parágrafo único, diz: todo poder emana do povo, tem uma vírgula. A pergunta é: vem do povo mesmo? O povo foi consultado para que esta matéria fosse encaminhada ao Supremo Tribunal Federal? Com que base, aquelas bases legais, aquelas autoridades naquele momento, 2011, julgou da forma que hoje se diz ser lei? Ora, diz o texto: todo poder emana do povo, que o exerce pelo representante legal. Então, o povo foi consultado, o Congresso Nacional foi consultado e poderia. Esse questionamento que nós precisamos fazer para começar a vislumbrar o que realmente acontece. Naquele momento lá, aquele senhor que se sente mulher, e todo o meu apoio por se sentir mulher, se apresentar como mulher, todo o meu apoio, porque é um direito. Nós estamos no país de liberdade. Então, o meu apoio
baseado na Constituição, dele se sentir assim, se defender assim, tudo bem. Mas o que diz a lógica? O que diz o bom senso, a ciência? O que diz os bons costumes, a biologia? Né? O seio da sociedade, com todos os seus segmentos. E mais ainda, senhores, considerando o Brasil, na sua 90% ser cristão, independentemente de rótulo denominacional. Ser cristão, naturalmente, é ancorar a sua fé, ou aquele que tem mais de uma fé, sem problema nenhum, também todo o meu apoio. O que diz a regra de prática e fé do povo cristão, que é a inerrância e majestosa, as escrituras sagradas, o cano da eternidade. O que diz? Precisamos analisar para aceitar ou conduzir um homem se colocar em pé de igualdade com mulher e a mulher se colocar em pé de igualdade com o homem. Porque a ciência, a biologia, a sociedade, os bons costumes, né, o bom senso, a lógica, não diz que aquele homem que se sente mulher tem que ser mulher ou vice-versa. Então, a rigor, por todos os segmentos, toda a ciência, homem nasceu homem, vai morrer homem. Mulher nasceu mulher, vai morrer mulher. E, sobretudo, a família é constituída assim por homem, mulher e filhos. Ok. Agora, torna-se inaceitável, inicialmente, um grupo de pessoas que vem contrariar todos os valores, esses apresentados, por exemplo, e muitos outros, e promover toda essa confusão, todo esse imbróglio, e muitos outros que têm acontecido, não têm caído na mídia, mas que também é produto até de ocorrências policiais. O fato é que homem que é homem se sente homem e pensa que é homem, e mulher que é mulher, que se sente mulher e pensa que é mulher, é um direito e vamos exatamente aplaudir o direito dela se sentir, daquela pessoa se sentir da maneira que achar por bem. Agora, inversão de valores não dá certo, porque isso não está composto. Pessoas que vivem com pares e se sentem família, não está exatamente aqui. A Constituição diz que a família é composta por homem, mulher e filhos. Então, tudo está contrariando exatamente a nossa carta maior. E, infelizmente, tem surgido muitas aberrações na visão dos entendidos, dos cientistas, mulher que se sente mulher e quer o direito mais do que as mulheres, de fato, e vice-versa. E mais ainda, pasmem, senhores, não é produto da matéria, mas só para embelezar, existe, inclusive, um segmento já começando a ser colhido pelos chamados tendenciosos ideológicos, que diz que humanos que se sentem animais vão ser animais. Que aberração! Pelo conjunto da obra. Pergunta-se, isso é legal? Tudo isso aí é justo? É legal? É justo? A resposta é legal. E é justo, porém imoral. É desaprovado, é contrário a tudo e a todos. É bizarro. É um ato imoral. Tudo porque começou errado. Não era para ter começado lá no judiciário, mas no legislativo. Alguém iria lá protocolar a lei e a partir daí na casa iniciadora, depois passaria para a casa revisora, ia para o executivo vetar ou sancionar e por aí se vai. Aí entraria como lei. Então, o que começa errado, a tendência é terminar errado. Em cima dessa bagunça toda, dessa desarrumação geral, surgem os conflitos. E diga-se de passagem, o conflito em todo o território nacional. Homens que se dizem homens, mesmo sendo mulher, e o pior, deseja todos os direitos e prerrogativas. Eles têm avançado porque existe
Existem muitos fatores exclusos dentro desta desarrumação. Infelizmente, nós estamos vivendo, o Brasil vive uma situação de política ideológica, onde o Brasil, de 2 anos para cá, afundou, está indo de rala abaixo em todos os sentidos. Não é crítica negativa, é apresentando fatos. Basta ver quem lá está, como chefe do executivo, a economia, o grupo do nosso legislativo e executivo, as nossas forças armadas. Não é crítica, é fato. E, sobretudo, uma reprovação geral da sociedade com relação aos nossos oficiais das Forças Armadas. É o que diz a sociedade, senhores. A reprovação em altíssimo nível dos 3 poderes, é claro que não é generalizar. Então, em função disto, muitas coisas desagradáveis. O que temos de fato e de direito é aquela pessoa que se diz mulher, mas na verdade, se nasceu homem, é homem. Eu vou aí um elogio para aquela pessoa, ela foi oportuna, inteligente, sobretudo, ela foi muito bem orientada e conduzida. Ela pega uma situação, se esta situação foi montada ou não, há quem diga que sim, não vou entrar no mérito. Então, ela se apropriou daquela situação, fez a mídia e, segundo consta, ela passou no concurso para, agora recentemente, para vereador do município de Niterói. Infelizmente, na minha observação, aqueles votos foram, a nível de sociedade, foram exatamente desperdiçados. E o que tem acontecido pelo Brasil afora já é fato público e notório, produto de registro de ocorrência, boletim de ocorrência, nas distritais de quase todo o Brasil, assim como ação judicial de meninas estupradas, violentadas por pessoas que nasceram homens, se sentem mulheres, frequentam ambientes íntimos, banheiros de mulheres, onde lá tinha crianças e meninas, mocinhas, e foram estupradas porque tem membro viril, porque se excitam, porque são homens, porque mulher não fica excitada pela via da virilidade, pelo caminho da virilidade. Quem diz isso é porque é inteligente, sabe disso. Qualquer pessoa que estuda a biologia diz isso aí, porque a mulher não é composta por membro viril, ela usufrui dos seus aparelhos, que existe lá uma vulva vaginal, é o oposto. E como poderia uma mulher introduzir um membro viril numa inocente, numa criança, numa mocinha, dentro de um espaço reservado, garantido em segurança para aquela menina, aquela mocinha, exatamente fazer suas necessidades fisiológicas? Então, tudo está muito errado. É um ato nocivo. Começou tudo errado e continua errado. Como consertar? Cabe à população daquele município se manifestar? Sim, porque mesmo sendo a minoria, eles são organizados. Não são inteligentes, mas trabalham com instinto e em grupo. Os inteligentes, entre eles, são poucos. E aí está a sociedade sendo vítima, a sociedade bem, e aquela sociedade teleguiada, idiotas úteis, dito por eles mesmos, é teoria de Gramsci, sendo, sobretudo, vilipendiado por uma ação de uma minoria, porque a maioria não se posiciona. Cabe à sociedade daquele município se colocar em defesa da novidade, da pureza das nossas meninas, que, assim como meninos também, irem, sobretudo, ao judiciário com esses argumentos e ali buscar valer o direito de cada um, fazer sexo da maneira que quiser e fazer sua necessidade da maneira que quiser, onde quiser, desde que ele seja próprio. Porque a manifestação
O questionamento não é para proibir quem quer que seja de fazer suas necessidades, desde que não seja no local onde a minha filha, a minha moça, a minha coleguinha, enfim, a mocinha, o rapazinho, o menininho, ou o homem mesmo, esteja incomodados. Então, algo precisa ser feito. E, a rigor, desta feita, por onde começou, naturalmente não vai ter o reparo. É lamentável, é triste, a maneira que chegou o Brasil também pelas vias do judiciário. Tudo isso é lamentável, é triste, e o Brasil está em luto, a sociedade brasileira está em luto por causa da manifestação do executivo, do legislativo e do judiciário, sobretudo, senhores, de 2 anos para cá. E pensa a sociedade brasileira que nesses 2 anos aí o povo vai cair exatamente na seara da falência, da miséria, em todos os sentidos. E na casa da falência, da miséria, a sociedade já adentrou, infelizmente. Perfeito, Samuel. Com esse término da sua fala, com a sua conclusão final, quando você bem lembrou que o Magesse disse, vá a Cuba, vá à Coreia do Norte, né? Vá à Venezuela, enfim, vá à China, realmente existe esta visão ideológica de que isso não faz parte, não agrega à sociedade. Quer dizer, que bom que isso não exista no nosso país, essa linha de pensamento, dessa conduta de exterminar uma pessoa pela sua escolha, pela sua ideologia sexual, pela sua crença religiosa. Que bom, né? É sinal que nós ainda temos acesa a chama da nossa democracia, porque são seres humanos. O que nós estamos discutindo, claro, nós sabemos disso, não deixando de entender o que os debatedores estão falando, mas o que nós queremos é justamente isso, né? Que se somem, né? Que sejam todos respeitados, mas que para que todos sejam respeitados é preciso saber, ou preciso que saibamos, que o meu direito, quando começa o do Jorge Magesse, o nosso direito termina, melhor dizendo, quando começa o Jorge Magesse, o nosso direito termina quando começa o seu direito, Samuel Antunes, e quando os nossos direitos terminam quando começa o direito do José, né, do Gilvanei José de Souza. Quer dizer, então é preciso que nós respeitemos o espaço de cada um. E se nós, de um lado, respeitamos o direito do outro, o outro lado também deve respeitar o direito nosso. Ou seja, por isso o nome, o tema, né, o título, é justamente esse. Como viver harmonicamente em uma sociedade. Todos temos condições de viver harmonicamente em uma sociedade. E lembrando, Gilvanei, que eu vou deixar o Gilvanei para o final, e tem um desfecho, né, do programa que eu te mandei, e vou passar a palavra para o George Magesse para a sua fala e as suas conclusões finais. Américo França, Samuel Antunes e Gilvanei de Souza. Nós sempre respeitamos opiniões diferentes, comportamentos diferentes. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do Clodovil. Ninguém desrespeitou Clodovil esse tempo todo, porque ele quer ser da maneira que ele era, acho que ele já está falecido, tudo bem, ele tem esse direito, a Constituição dá esse direito. O que ele não deve fazer e o que ele nunca fez é querer que as pessoas fossem igual a ele. É essa a grande diferença. Essa turma que está aí, vou repetir mais uma vez, essas letrinhas, não interessa para ele banheiro diferenciado. Não interessa. Eu faço uma aposta. Se você fizer banheiro diferenciado, ele vai continuar invadindo o banheiro que não pertence
ao cérebro deles, se ele acha que ele é homem ou mulher. Eles não vão frequentar, eles querem agredir a sociedade, eles querem ocupar um espaço maior. Agora, vamos falar da Constituição de 1988. Por que essa Constituição de 1988 é criticada até hoje, é um retalho? Por quê? Porque nós demos a oportunidade de terroristas, comunistas e criminosos participarem da elaboração da Constituição. Mas por que isso? Porque, mais uma vez, somos enganados pela mídia tradicional. Aquela campanha anistia geral e restrita é os meios de comunicação que sempre ganharam dinheiro da esquerda que fizeram essa campanha. Assim como da vacina. Assim como a vacina. Eles nos obrigaram a tomar aquela vacina. Bom, eu não tomei aquela vacina, nem vou tomar. Saiu, inclusive, um artigo do Paulo Figueiredo que está mostrando que os Estados Unidos vão processar esses médicos que enfiaram para o goela abaixo, sabendo que não tinha nenhuma eficácia, sabendo que tinha efeitos colaterais e criticando aquele remédio de piolho que dava a cura. Então, é isso aí. Como é que vai funcionar uma Constituição que foi feita para eles se livrarem do próximo golpe terrorista? Porque está lá. Está lá. Você não vê a vergonha que é? Você paga R$ 1.800 por um bandido que matou um parente seu, que matou um amigo, e você recebe de salário mínimo 1.400 e pouco. Como é que o povo brasileiro aceita uma situação dessa? E por que aceita uma situação dessa? Será que é porque o Brasil nunca passou por uma guerra civil? Será que é isso? Será que o Brasil vai precisar passar por uma guerra civil? Mas se o povo aceita essas letrinhas, né? Eu estive vendo uma reportagem, a comparação do exército na China, como eles são adestrados, né? Com coragem, né? Com espírito de homem, né? Com brutalidade. O que a gente vê no nosso exército hoje? Começando pelos alta cúpula das Forças Armadas, o que a gente vê hoje? Será que se tiver uma guerra contra um outro país, será que a gente vai ter voluntários? Ou vão ser aqueles voluntários que eu não vou, porque lá não tem manicure, não vou pintar minha unha, meu cabelo, não sei o que lá. Você vai contar com as letrinhas? E, mais uma vez, o Samuel também citou, como eu também, a respeito dos países que têm o regime comunista, onde não existe essas letrinhas. E não vai existir, porque para os comunistas, essas letrinhas não produzem nada. Eu acho que produzem sim, porque a gente vê que tem excelentes cabeleireiros, excelentes cozinheiros. A gente sabe que essa categoria tem a sua produtividade. O que essa categoria está fazendo é porque os conservadores estão deixando que se faça, né? Então, meus amigos, respeito nós sempre demos, sabemos que desde a época, depois de Cristo, tinha essa tendência do homem ou da mulher, mais o homem na época, né, de ter uma relação com outro homem. Tudo bem.
Eu acho que cada um num quarto fechado, faça o que quiser do seu sexo. Ninguém está obrigando a isso. O que nós estamos falando aqui é que eles querem que toda a sociedade sejam iguais a eles. Isso aí nós não podemos admitir, não devemos admitir. E cabe aos senhores pais e às senhoras mães reagir contra isso e não aceitar. É que eu falei antes, alguém reagiu naquele shopping, o shopping Niterói é grande, alguém reagiu, foi contra, porque, mas se eu for contra, eu vou ser preso. Pô, a gente tem que dar um pouco da nossa coragem, não a covardia. Eu não estou falando em agredir essas pessoas, eu estou falando em reagir com palavras, não com agressão. Porque, como a chefe aí das letrinhas falou que vai voltar lá, que tem um documento, não sei o que lá, que a pessoa não quis assinar, não pôde assinar, então eles vão voltar lá. Eu quero saber se vai ter alguém que vai reagir contra isso. Eu, sinceramente, acredito que não, porque o Brasil está tão fragilizado, está com tanto medo de tomar qualquer atitude, com medo da Suprema Corte, que não vai ter ninguém para reagir. O país realmente se acovardou. Porque não vai me dizer, eu vou para a manifestação vestido de verde e amarelo. Muita gente foi por questão de festa, por questão de vamos lá tirar selfie. Não, ninguém foi com as facas nos dentes, ninguém foi com aquela vibração. Eu acho que muitos poucos foram com aquela vibração de patriota mesmo. Não adiantou nada essas manifestações, porque a mídia queimou todo mundo. A mídia inverteu essa situação, né? E nós estamos bancando o palhaço, né? Então, são tantas coisas que estão acontecendo no Brasil que eu só digo uma coisa: graças a Deus eu não estou vivendo no Brasil. Se eu estivesse vivendo no Brasil, eu me sentiria envergonhado. Tá? Me sentiria envergonhado com o que está acontecendo no Brasil. É isso aí, Américo França. Ok, Jorge. Bem, pessoal, como o Jorge Magesse bem disse, nós não estamos aqui criticando o que as pessoas lutam, né, para ocupar os seus espaços. Nós não estamos aqui criticando isso. E eu não vou me estender justamente porque eu acho que o que eu vou dizer aqui agora, nesse momento, é o que o Magesse mesmo citou, logo no início da sua fala. Clodovil chegou a deputado federal, participou de vários concursos de fantasias de carnaval, uma pessoa famosíssima, estilista. Salvo engano, Evandro de Castro e Silva, se não me engano, não era? Que também era um que fazia parte desse teatro municipal, né? Com as suas... Castro Lima, Evandro de Castro Lima. Castro Lima, obrigado. Evandro de Castro Lima, saudoso também, Evandro de Castro Lima, que também participou. Clóvis Bornai. Excelente, Clóvis Bornai. Jorge Lafon, são figuras, assim, ímpares. São figuras ímpares que levaram o nome da cultura, da alegria, né? da recepção, daqueles braços abertos, apertados, para abraçar todos aqueles que adentraram o nosso país e que foram também pessoas muito relevantes lá fora na representação do nosso país. Então, o que nós queremos é isso, é apenas o respeito pelos seus espaços, cada um pelo seu espaço. Só isso. Para que nenhum lado seja ferido, seja agredido, é isso que nós pensamos. E para isso, eu gostaria de fazer um convite para que os nossos representantes, principalmente do nosso legislativo, que viessem
estão todos convidados, não tem esquerda nem direita, somos todos brasileiros, todos convidados para participar do nosso programa, para dar a sua sugestão, para trazer uma explicação para a sociedade, né, de como vivermos em paz, né, vivermos em harmonia. Porque todos nós aqui temos pessoas de ambos os sexos, né, por opções ou não, entendeu? Nós temos amigos e temos, provavelmente, dentro da nossa família, alguém que tenha esse segmento, essa linha, esse respeito, essa linha de segmento. Quer dizer, então ninguém está discutindo, nós estamos discutindo espaços públicos, certo? Em que pessoas se incomodarão com determinadas atitudes e essas pessoas, de que lado estejam, vai haver sempre alguém que vai se incomodar. É isso que nós estamos pensando, inclusive, nesse nosso programa, de trazer uma solução, de trazer uma coisa que seja satisfatória para ambos, né? Ou talvez um banheiro público, né, para esse outro segmento da sociedade, né? Enfim, mas todo o nosso respeito a todos deste segmento do qual o programa está falando, né, tá sendo apresentado, porque todo o nosso respeito, que são seres humanos e que, claro, obviamente, nos respeitam e querem ser respeitados e terão sempre os nossos aplausos dentro da lei, dentro da ordem, dentro do bem comum. Nós estaremos aplaudindo, respeitando, e que se faça o melhor para todos. É assim que eu acho. E para encerrar a minha fala, o Clóvis Bornai, Evandro de Castro e Lima, né? Como o Magés falou, né? O outro que você falou também, Magés, é o Jorge Lafon, e qual é o outro que você falou? O Evandro, o Clóvis, o Clodovil, quer dizer, o Clodovil, o Evandro e o Clóvis Bornai. Isso aí, o Clóvis Bornai. E, inclusive, com participações não só em fantasias, no municipal, né? O famoso municipal dos nossos espetáculos de fantasias de carnaval, né? E que o Clóvis Bornai, inclusive, participou, inclusive, na Praça Nossa, do programa Praça Nossa, entendeu? Quer dizer, foi uma pessoa respeitada, convidada, participativa, entendeu? Então, o nosso respeito, principalmente por esses nomes, e que esse segmento da sociedade possa realmente respeitar, até por causa desses nomes. Gilvaneik, com a palavra, e depois as suas considerações finais. Ok, Américo. Bom, vamos lá. Tem algo errado que não está certo, né? A verdade é essa. No Brasil tem muita coisa errada que não está certa. Quando a gente fala de banheiro, não é só no banheiro. Quem assistiu o que foi para a internet, porque eu não me ligo nisso, mas está na internet, a gente acaba tendo acesso. As Olimpíadas, por exemplo, na competição de vôlei, algo absurdo. Um homem disputando com meninas. Rapaz, o camarada tinha uns 2 metros de altura. Ele deu um chega pra lá na menina, meu amigo, a menina se rebentou, foi lá pro canto. Agora o Magés fala assim, será que não tinha ninguém naquele shopping? Aí eu te pergunto também, será que o técnico do time, sabendo que o time dele ia disputar com um homem, não poderia ter se retirado em protesto? Não, a gente não entra não. Aqui só tem menina. Eu não vou botar uma menina pra disputar com um menino, pô. A biologia é diferente, é tudo diferente. A força é outra. Então a gente viu isso na Olimpíadas. Homem disputando com mulher. Peraí. Pode falar, Américo. Só para colaborar, o próprio comitê. Isso, o próprio comitê tinha que proibir isso. Porque foi o que muitas pessoas comentando pelo mundo ficaram indignados, porque você vê uma menina, ainda mais desses países desenvolvidos, não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil o pessoal come pão com ovo e tem que se dedicar a um esporte porque o governo não incentiva em nada, né? Mas lá fora não. Lá fora o jovem ele é amparado pela máquina pública. Então ele recebe toda a estrutura para ser um desportista. E aí você vê uma menina treinar 20, 30 anos da sua vida, talvez mais, chegar numa quadra e ter que disputar com um homem, tá de sacanagem. E o comitê permitir isso, e o técnico permitir isso aconteceu nas Olimpíadas. Então perceba que isso não é só uma questão do banheiro de Niterói, não. Está muito longe.
E aí nós vemos os países, né, que são aí, eu sou conservador, sou isso, e ninguém se posicionou, ninguém fez nada e permitiu. Tem umas situações, Américo, que o Samuel fala, você também já falou, enfim, que é o seguinte, eu não consigo entender a posição, né, do legislativo brasileiro, seja o Congresso, enfim, o Senado, porque é o seguinte, vocês toda hora falam, mas o Supremo Tribunal Federal. Eu não reconheço o Supremo Tribunal Federal como uma corte vitalícia ou uma corte que deveria estar fazendo o que está fazendo. Primeiro, eu procurei na Constituição base que dê amparo a essa vitalidade, ou seja, do ministro entrar e ficar lá quase até a morte para poder sair. O que existe é um decreto do presidente Ernesto Geisel, presidente do período militar. E aí, um decreto, ele não tem força de lei. Ele não é maior do que a Constituição. A única coisa na Constituição que fala sobre vitalidade é do Superior Tribunal de Justiça, que são juízes concursados, juízes renomados. Já o Supremo é indicação. O Supremo quem indica é o chefe do Executivo, ou seja, deveria ser um cargo comissionado. E aí, aquele presidente saiu, o ministro tinha que sair junto, mas não. O presidente indica, aí vem aquela sabatina, que eu acho que isso é uma escamoteada que eles buscaram dentro do processo, né? Tipo assim, eu presidente, vou indicar, mas aqueles que representam o povo, nesse caso é como se o povo estivesse escolhendo, né? E aí passa pelo Senado, aquela sabatina, quer dizer, um jogo de carta marcada, onde a população ali não é representada, isso é fato, e aí aquele indivíduo entra. Dificilmente, eu desconheço, na história do Brasil, tá, o ministro do STF que tenha sido negado a entrada dele no Supremo depois de indicado pelo presidente. Então é tudo um jogo de carta marcada. Então o Supremo, ele não representa a população, atua como um espaço, um espaço político, né, um apêndice, né, é um outro espaço político. No meu entendimento, o Supremo Tribunal Federal não faz parte do Judiciário, não faz. Quem faz parte do Judiciário é o Superior Tribunal de Justiça. Esse sim, esse tem as prerrogativas garantidas dentro da Constituição. Como eu disse, juízes formados, concursados, que passaram por todo um processo que não passam os ministros do Supremo. E só para que vocês tenham uma ideia, o camarada que entra no Supremo para ser ministro, ele nem precisa ter formação em direito. Pode ser o faxineiro da casa do presidente, pode ser o cozinheiro, pode ser o secretário dele, pode ser qualquer um. Não tem o critério de dizer que aquela pessoa tem que ser formada em direito. Só diz que aquela pessoa tem que ter conhecimento comprovado em direito. Olha só que maluquice. Ou seja, qualquer um pode ser ministro do Supremo. E nós vemos que o Supremo Tribunal Federal, hoje, atua politicamente e não tecnicamente. Por quê? Porque eles não são técnicos. Não são. São indicações do Executivo e deveria sair. E por que eu estou colocando isso? Por isso não conseguimos mudar muita coisa no nosso país. Porque os espaços que poderiam estar, de fato, representando o cidadão, a sociedade, são deixados de lado, e aí esse novo espaço criado, que não se sabe muito bem o que é, está ali tocando a política, como sequer existisse o chefe do Executivo. O chefe do Executivo é um indivíduo que está lá, e se o Supremo combinar com ele, ele caminha. Se não combinar, ele não caminha. Ora, mas peraí, o pessoal do Supremo foi eleito? Não. Não teve eleição, o povo não votou em ninguém que está ali. Foi indicado como eu disse, pelo chefe do Executivo, no caso o presidente, e depois essa sabatina, né, essa escamoteada de sabatina, para colocar o indivíduo lá que fica, né? Como eu disse, um jogo de cartas marcadas, que eu nunca vi ninguém ser rejeitado, né, nessa sabatina depois de encaminhado. E por esses motivos é que eu não acredito que a mudança, como Samuel fala, os representantes do povo, eu não acredito que isso vai acontecer por esses espaços de legislativo. Por quê? Porque o interesse pessoal ali é muito forte. Sem contar que boa parte daqueles que estão lá estão devendo à justiça.
E aí ficam submissos a quem tem o controle na mão. E quem é o controle? Supremo, porque é a última instância. Antigamente, antes do Supremo, só para a gente entender um pouquinho, não existia Supremo, só tinha o Superior Tribunal de Justiça. Era a última instância. Aí uma treta na época dos militares, através do Ernesto Geisel, né? Aí houve esse negócio de Supremo, ou veio antes um pouquinho, deu aí essa vitalidade e criou essa armação para que aquele sistema político, digamos assim, que tivesse maioria, fosse conduzido por essas pessoas. Então, o Brasil precisa, no meu entendimento, mudar muito para que o respeito, de fato, seja garantido, né? E não isso que a gente fala, eu tenho direito. Mentira, tem nada. Tem direito que eles acham que você tem. E é por isso que nós vemos aí, né, indivíduos, como o Samuel falou e o Magesse, minoria, né, peitando a maioria e a maioria não falando nada. Eu te digo uma coisa, o Magesse, se sou eu naquele shopping, eles não iam entrar não, mas eu ia criar uma bagunça ali, ia chamar mais gente, eles não iam entrar não. Ia dar um nó, certo? Ia dar um nó. Porque é isso que você falou. Está faltando a sociedade de bem se posicionar. Se você não se posiciona, esse pessoal ocupa. Como na minha época, por exemplo, e na época de vocês, tínhamos festa junina, competição nas escolas, era algo prazeroso, era algo bacana. Hoje a criminalidade, os bandidos, principalmente no Rio de Janeiro, tomaram conta. Então, as ruas que eram públicas, não, se tornaram privadas dos bandidos. E nós, para andarmos nas ruas, precisamos, inclusive, ter aí aquela estratégia. É o telefone meia boca para o bandido, que muita gente, inclusive, está apanhando. Quando tira o telefone meia boca, já leva logo uma mãozada, uma coronhada, né? Porque o bandido já sabe que é tudo uma armação. Então, a rua deixou de ser pública e passou a ser privada dos bandidos. E aí você tem todo um processo criado para defender esse tipo de situação. Enquanto os espaços poderiam estar fazendo a diferença, esses estão ali omissos. E como diz a nossa Constituição, omissão é crime. A mudança no nosso país, eu acredito que vai demorar muito. Se nós repararmos os países que tiveram mudanças, guerra civil aconteceu. E no Brasil até hoje não aconteceu. Tem essa história da ditadura, que é tudo história para boi dormir, mas guerra mesmo não aconteceu ainda. E eu acredito que nós só vamos conseguir uma mudança de fato no nosso país quando essa guerra acontecer. E aí você vai ter esses polos brigando. E no final das contas, se o pessoal de bem se mobilizar, leva. Senão vai ser o pessoal do mal. Esse é o meu entendimento. Até a próxima. Ok, Gilvanique. Obrigado aí pelas considerações finais, pelas palavras colocadas aí muito bem, como sempre, dos nossos debatedores, não só a sua, né, como a dos demais debatedores. E agora eu encerro o programa por aqui, deixando os senhores com o nosso saudoso Enéas Carneiro, com o sentido da vida, para que mais uma vez nós possamos refletir o que queremos de melhor para todos nós, o que queremos de bom para nós e o que desejamos de bom para o próximo. Eu acho que é assim que a gente tem que seguir. Então a produção coloca agora o saudoso Enéas Carneiro com o sentido da vida, e até o próximo programa, agradecendo aos nossos debatedores. Até lá, no próximo programa. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e
e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre um indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso.